Que o Senhor te abençoe. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Musical do Rei. Estamos chegando com mais uma mensagem da Palavra de Deus com o tema O pecado é a transgressão da lei. Se inscreva no canal, curta, deixe o seu like. Isso vai ajudar a mensagem a alcançar mais pessoas. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, a mensagem dada pelo anjo do nascimento de Jesus Cristo, que diz que Maria vai dar à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus foi enviado ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. A salvação que Cristo tem a oferecer para mim e para você é nos livrar do pecado. E livrar do pecado é deixar de transgredir a lei de Deus. Jesus Cristo veio para nos fortalecer. A sua graça é nos dada, o seu poder é nos dado para nós obedecer a sua lei, os seus mandamentos como deve ser. Unicamente pelo sacrifício de Cristo nós podemos receber o seu Espírito para que nós possamos ser livre do pecado, ser livre de transgredir a lei de Deus. 1 João 3, verso 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que está na prática do pecado, ele está contra a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus. Cristo veio para nos livrar dessa transgressão. Ele foi obediente, ele não errou nenhum ponto, ele foi perfeito. E essa perfeição que está em Cristo, que ele adquiriu como homem, ele está agora disponibilizando para mim e para você, através do seu Espírito, atuar nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar a esse patamar de obediência à lei de Deus. Veja que não é mérito do homem, é mérito de Cristo. É Cristo que faz tudo, por mim, por você, por todos. Temos aqui a verdadeira definição do pecado. Ele é a transgressão da lei. Quantas vezes o pecador é incentivado a abandonar os seus pecados e a ir a Jesus? Será, porém, que o mensageiro que quis conduzi-lo a Cristo indicou claramente o caminho? Apontou ele claramente para o fato de que o pecado é a transgressão da lei e que o pecador precisa arrepender-se e abandonar a transgressão dos mandamentos de Deus? Fé e Obras, na página 117. O mensageiro de Cristo, ele tem que abordar isso para o pecador, levar ele até Cristo, para que Cristo possa sarar as suas feridas, para que Cristo possa atuar na sua vida, para que cada um venha parar de transgredir a lei de Deus, é parar de viver no pecado. Cristo veio para nos tirar desse mundo, dessa prisão. Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. Fé e Obras, página 118. Então, ao pecador que não tinha esperança nenhuma, era impossível observar, obedecer a lei de Deus. Mas, quando ele agora recebe a justiça de Cristo, que é comunicada ao pecador, ao ser humano que vai até Cristo, essa pessoa arrependida e crente, ela agora recebe
a graça de Cristo para poder obedecer os mandamentos de Deus como são exigidos. A vida e a morte de Cristo em favor do homem pecaminoso tinha por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação da parte do Pai. Fé e Obras, página 118. A morte de Cristo em favor do homem foi para restaurá-lo, para que o pecador pudesse ser aceito diante de Deus. A justiça de Cristo, sendo imputada no homem, agora ele poderia ser visto pelo Pai e aceito, não pelos méritos do homem que não tem, mas pelos méritos e justiça de Cristo. Deus tem poder de guardar a alma que está em Cristo. A simples profissão de piedade é sem valor. É o que permanece em Cristo que é cristão. Nossa alta vocação na página 140. Nós temos que confiar no poder de Jesus Cristo para poder nos salvar dos pecados. Cristo tem poder suficiente para fazer todo aquele que nele crê ser vencedor. Não podemos duvidar do poder do alto céu. O pecado não tem mais poder do que Cristo. Ele mesmo venceu o pecado. Ele não transgrediu a lei de Deus. E aquele que não transgrediu, ele quer agora cumprir essa lei em nós. Como diz o salmista, entrega a tua vida, o teu caminho nas mãos de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3, verso 5. Quem se manifestou para tirar os nossos pecados? Jesus Cristo, aquele que não teve pecado enquanto viveu na terra, como homem. Ele veio para nos limpar, para nos livrar desse pecado que nos traz morte e destruição, que nos leva à perdição. Com base nas Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. Cristo veio nos livrar de transgredir a lei de Deus. Todo aquele que nele permanece, que permanece em Cristo, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conhece. 1 João 3, verso 6. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a conhecer a Cristo, nós vamos agora viver de acordo com a palavra de Deus, ou pelo menos buscar fazer isso, porque nós não estamos perfeitos. Nós estamos na militância, lutando para abandonar o pecado. E Cristo leva em conta quando nós não aceitamos o pecado, mesmo que nós venhamos cair, mas nós brigamos, nós não aceitamos. Nós não podemos nos acomodar com o pecado. Nós temos que lutar e lutar todos os dias ao lado de Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é de Deus, que tem um novo nascimento, não vai viver na prática do pecado. Por quê? Porque dentro dele, do seu coração, tem uma semente, a semente de Deus que permanece nele e traz para ele todas as propriedades, todas as vitaminas que ele necessita para resistir o mal, para resistir o pecado. Essa semente é Cristo, dentro de nós. Ele veio para habitar em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1, verso 8. Nós não temos nenhuma capacidade de
sermos santos ou perfeitos, de obedecer à lei de Deus como deve ser. Nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas é a justiça de Cristo, é o poder de Cristo, é a graça de Cristo que vai atuar em nós para fazer esse trabalho. Claro que quando nós deixarmos Cristo fazer isso na nossa vida, quando nós deixarmos Cristo entrar na nossa vida, porque Ele está na porta batendo, querendo entrar, para fazer morada. E Ele ainda disse que não vem sozinho, Ele disse que traz o Pai para morar junto daquele coração, daquela pessoa. Agora, esses cristãos que estão buscando essa vida sem transgressão, buscando essa vida sem pecado, para fazer a vontade de Deus, eles não vão estar se exibindo, se exaltando, chegando ao ponto de dizer que eu não tenho mais pecado, porque vai estar enganando a si mesmo e nele não vai haver verdade. Nós temos que cada dia que se passa nos diminuir e deixar que Cristo cresça em nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. É assim que nós temos que nos comportar quando falhamos. Confessar os nossos pecados para Cristo, que Ele está no santuário intercedendo por nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, verso 10. O verdadeiro cristão que está buscando essa vida de obediência, de andar com Cristo, ele não vai andar dessa forma aqui, dizendo que não tem pecado, que já é santo. Não. Cada dia que se passa, ele vai reconhecer que ele é pequeno, que ele é um dependente de Deus, que ele precisa da salvação de Cristo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Nós temos que abandonar as nossas transgressões. O que é isso? É a lei de Deus que nós estamos transgredindo. Porque se nós não deixar e não confessar, nunca a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Nós precisamos de Cristo para fazer esse trabalho em nós. É isso que nós não podemos tirar do foco da nossa mente. Que não é eu, que não é você, não é o homem que tem capacidade de fazer o que é certo, o que é bom. Mas é o Cristo, o Redentor, o Salvador, que vai fazer esse trabalho nas nossas vidas. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmos 32, verso 5. Confessar, abandonar, não encobrir, mas colocar na confissão os erros, as transgressões, para que o Senhor venha nos perdoar a maldade que causou a nossa transgressão. A menos que a mente de Deus se torne a mente do homem, todo esforço de purificar-se a si mesmo será inútil. Se nós não tivermos a mente de Deus, o Espírito de Deus, o caráter de Deus, o homem sozinho, ele não tem força. É inútil tudo que ele venha fazer para ser puro, para ser santo. Precisamos de Cristo todos os minutos da nossa vida, pois é impossível elevar o homem a não ser pelo conhecimento de Deus. O conhecimento, a sabedoria de Deus é que vai estar em nós para nos direcionar em um caminho certo. Mas todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. Veja que a justiça do homem não tem valor nenhum, é um trapo de imundícia. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, nos leva para onde Ele quer. Estamos aprisionados e Cristo veio para nos libertar dessa prisão, para não mais transgredirmos a lei de Deus. E como Cristo faz isso? Como Ele vai agir na minha vida, na sua vida, para nós podermos deixar de transgredir a sua lei, que é santa, justa e boa? Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8, verso 10. A nova aliança de Deus, para poder salvar o seu povo dos seus pecados, é colocar a sua lei no coração, na mente de cada um. O plano da salvação, o plano da redenção, aonde está aqui a nova aliança, é colocar os mandamentos, a lei de Deus no nosso coração, através do Espírito. Porque quando Cristo vem e morre, Ele vai, mas Ele deixa o seu Espírito, para que possa agora atuar em nós e implantar no nosso ser a sua lei, a sua palavra, o seu entendimento, para nós podermos ter agora a mente de Cristo. Em João 14, verso 17, Ele disse para os discípulos, quando Ele disse que ia enviar o Espírito dEle, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que o Espírito ia ser enviado para os discípulos, um Espírito que o mundo negou, que o mundo não quis saber. Cristo veio e foi rejeitado, mas os discípulos conheciam esse Espírito porque habitava com eles, era Cristo que habitava com os discípulos. Mas quando Cristo fosse, ou seja, quando Ele morresse na cruz, que voltasse para a glória, o Espírito dele agora ia vir e ia estar neles. Ia estar em vós, é estar neles, dentro do seu ser, da sua mente, do seu coração. É onde agora o Espírito de Cristo ia estar, para poder implantar agora na mente os seus preceitos. Dessa forma, o Espírito dele agora agindo neles, nos discípulos, também agindo em nós, em todo aquele que crê em Cristo e busca fazer a vontade dele, vai conseguir agora, por méritos de Cristo, obedecer sua palavra, obedecer seus mandamentos. Gálatas 4:6 confirma isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito de Cristo, a nova aliança que Ele faz com a casa de Israel e com todo aquele que nele crê, é colocar o Espírito dele agora na vida do cristão, na vida daquele que é temente a Deus. O Espírito dele vai agir, o Espírito de Cristo, para que nós possamos agora ser obedientes aos mandamentos de Deus. João 15, verso 5, o próprio Cristo falou. Ele se comparou com a videira e diz que os seus discípulos comparados com as varas. Quem está em Cristo, aquele que permanece nele, vai dar mais frutos ainda. Agora, aqueles que não permanecerem em Cristo, vai ser cortado e lançado fora. Mas ele diz aqui claramente nesse verso: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando diz nada, é nada.
Sem Cristo nada nós podemos fazer. Mas agora que temos o seu Espírito, que está aí para poder nos convencer do erro, do pecado, nós temos agora essa graça tão linda e maravilhosa, que Ele vai agora implantar no nosso coração essa obediência que vem dEle. É isso que temos que colocar no nosso entendimento. Eu não posso fazer nada sem Cristo, porque eu sou fraco, um frágil pecador, mas é Ele que nos fortalece, é Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. Nós não estamos mais sobre o domínio da lei, porque a transgressão da lei nos traz a morte. Aquele que está debaixo da lei é porque está em transgressão, então a lei está condenando ele direto, está vivendo no pecado. Viver debaixo da lei é viver em pecado. E aqueles que aceitam a Cristo, que estão andando com Cristo, eles não estão mais sobre a maldição da lei. Eles não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a graça de Cristo agora é que faz essa aliança conosco, para podermos ser obedientes, para andar com Cristo. Cristo veio para nos livrar do pecado, não é isso que está escrito? O pecado é a transgressão da lei. Então agora que estamos vivendo com Cristo, nós estamos de acordo com a sua palavra. A sua graça vai fazer esse trabalho na nossa vida, de nos limpar completamente de todo o erro, de toda injustiça, de todo o pecado. O Espírito dele vai agir agora na vida daquele que aceitou a Cristo. E aquele que foi justo e fiel, que cumpriu todos os mandamentos, toda a lei perfeitamente, ele vai poder cumprir em mim. Então agora eu estou debaixo da graça. Eu não estou debaixo da maldição. É engano de Satanás que a morte de Cristo trouxe a graça para tomar o lugar da lei. A graça não ocupa o lugar da lei. Pelo contrário, as duas andam juntas, a lei e a graça. A morte de Jesus não mudou, não anulou ou diminuiu, no menor ponto, a lei dos 10 mandamentos. Cristo, ele obedeceu a lei do Pai, a lei dos 10 mandamentos corretamente. E quando ele morre na cruz, não tem um texto dizendo que agora, com a morte de Cristo, os mandamentos foram abolidos, que não precisa mais cumprir nada, que agora vivemos só pela graça, não temos mais a lei de Deus, não serve mais. Não tem um texto dizendo isso. A morte de Cristo não veio para anular, ela veio foi para trazer um amplo conhecimento da lei de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não veio para abolir, não veio para tirar, para anular a lei de Deus, ele veio para cumprir e para ensinar os outros a cumprir. Foi isso que ele fez em toda a sua jornada, quando esteve na terra. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça cada dia com seu Espírito para nós fazermos a vontade dele. Muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas nós acabamos fazendo o que é errado. Nós não podemos desistir de lutar para poder receber esse Espírito na sua plenitude, como aconteceu em Pentecostes. O Senhor tem uma chuva para derramar para os seus filhos ainda. E essa chuva vem com todo o poder para fortalecer a sua igreja que está aqui na terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê entendimento para podermos entender mais e mais a sua palavra. É o meu pedido em oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.